a atenção já vem no primeiro ato, sabe? Como demonstração desse movimento que a gente está buscando fazer aí. Nós não acessamos os territórios, os lugares, né, de fazer, de pensar, de sentir, das pessoas com deficiência. Eu acho que o saldo mais importante das ações afirmativas e reparatórias no ambiente da política cultural se traduz numa mudança de cultura política que a gente vivenciou nessa última década. O que nós estamos trabalhando é para que o Estado também se conecte com o espírito do tempo dessa geração. Agosto de 2023. Mais de 1.000 gestores e fazedores de cultura de todos os estados do Brasil se reúnem em Vitória, capital do Espírito Santo, para discutir a gestão pública da cultura e toda a sua diversidade. Um grande evento realizado pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e pelo Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das capitais e municípios associados. O que você vê a seguir é uma série de entrevistas com personalidades que estiveram no encontro e que contribuíram para a construção de uma nova política cultural no país. Durante esse encontro, uma das falas que me mobilizou muito foi uma pergunta, na verdade, né? Onde estão as crianças cegas? Estão em casa e nós não acessamos esse território, nós não acessamos os territórios, os lugares, né, de fazer, de pensar, de sentir das pessoas com deficiência. Nós nos comunicamos muito pouco com elas. Será que estamos acessando, por exemplo, com potência, com verdade, né, com efetividade, os territórios indígenas, as regiões quilombolas? Então, assim, desterritorializar demanda essa sensibilidade, esse olhar muito amplo, que é sobre ir contra a concentração de recursos e ir também contra uma cultura de estar ali sempre nos mesmos espaços territoriais, geográficos, naquele ciclo vicioso, né? Que faz com que a política ela não seja de fato abrangente. E aí a Lei Paulo Gustavo vem e nos obriga a fugir da concentração, a pensar a acessibilidade, a territorializar, a chegar nas juventudes periféricas, na juventude negra, na juventude indígena, nos povos ciganos, né? Temos falado muito pouco sobre isso também. Então, pensar as diversas identidades, porque só assim a gente consegue, de forma efetiva, sair desse lugar de concentração. Eu venho de um município pequeno, com a faixa de 15.000 habitantes, aonde nós não tínhamos a Secretaria de Cultura. A minha cultura, ela era zero, cara. A gente não conseguia se trabalhar, não se enxergava a necessidade que havia de trabalhar a cultura. Hoje, é uma estatística que ela é lógica, é uma estatística muito verídica. Quando você investe de forma coesa, de forma consciente, de forma séria, cada R$3 investido na cultura, ela volta em 13 para o município. E o que aconteceu no meu município? Nós começamos a trabalhar e nós fomos a cada cantinho, porque muitas vezes o fazedor de cultura, ele nem sabe que é um fazedor de cultura. Aquelas pessoas que mexem com fibras, lá no cantinho, humilde, nós fomos até eles, mapeamos e conseguimos fazer com que a nossa sociedade civil, o nosso gestor maior, que é o chefe do executivo e legislativo, enxergasse a importância da cultura dentro da sociedade civil. Graças a esse trabalho, esse investimento, a gente conseguiu criar a nossa Secretaria de Cultura. Eu acho que o saldo mais importante das ações afirmativas e reparatórias no ambiente da política cultural se traduz numa mudança de cultura política que a gente vivenciou nessa última década. Ver os espaços de poder, de decisão e de construção política serem ocupados, cada vez mais por pessoas negras, por mulheres, por pessoas indígenas, por pessoas LGBTs, para mim está diretamente relacionado com as ações afirmativas também no ambiente das políticas culturais. O audiovisual tem um desafio que não é novo, de inserção de agentes, tanto do ponto de vista de gênero, raça, etnia,
diversidade, nacionalização da produção, diversidade regional. Na Secretaria do Audiovisual, assim, a secretária Joelma tem trazido várias diretrizes no sentido da gente trabalhar essas questões de maneira transversal. Em todas as ações que a gente pense as políticas, a gente pense essas questões, né? É uma diretriz da ministra Margarete a questão da descentralização no país. Ela vem colocando isso em diferentes momentos. Então, para nós é uma discussão cotidiana, não só para a Lei Paulo Gustavo, não só pensando na Aldir Blanc, mas pensando nas políticas do audiovisual brasileiro. Tanto assim que o primeiro chamamento que saiu esse ano foi o edital Ruth de Souza, que foi recortado para mulheres e com um conjunto de indutores, né? Tendo ali 2 projetos por região para serem contemplados, 10 projetos no total, para mulheres e com recorte racial, com indutores para mulheres negras e mulheres indígenas. Então, assim, a atenção já vem no primeiro ato, sabe? Como demonstração desse movimento que a gente está buscando fazer aí, dentro do planejamento, da secretaria como um todo, na política como um todo. Nessa perspectiva da escassez, o gestor público, a sociedade, a universidade precisa oferecer elementos para que a cultura seja percebida como um grande motor, como uma grande matriz de desenvolvimento socioeconômico. Porque senão o debate fica ralo. Puxa, mas tem gente morrendo na fila dos hospitais. Puxa, mas a gente precisa de mais recursos para a segurança pública. Então há uma demanda enorme de espaços que têm métricas muito sólidas, mas há uma demanda enorme pela cultura, né, que pode transversalmente impactar todos esses outros que eu falei anteriormente, mas como a gente não tem métricas precisas e, ao mesmo tempo, como a curva de impacto de uma atividade cultural é de cauda longa, né? Uma criança que participa hoje de um teatro, você pode não medir neste momento o ganho da sua dignidade, você pode não ter com precisão a percepção do quanto ele está desenvolvendo a sua capacidade de busca da autonomia, as suas questões socioemocionais. Então, esta dimensão que é plural e transborda também tem a sua dificuldade de medir. E na medida que os recursos são escassos e as respostas que um gestor público precisa dar de imediato talvez não contemple essa cauda de onda longa, né, de grande resultado lá na frente, como ele gostaria que contemplasse agora, aí a gente sempre fica falando, puxa, mas a cultura é necessária, mas a cultura é desenvolvimento socioeconômico, mas a cultura é relevante, mas a urgência às vezes nos atropela. A gente sabe que a cultura e as artes são um espaço de produção de lideranças. E os nomes mais fortes que a gente conhece hoje, né, que se acenderam aí na cena política, vieram desse ambiente, né? Falando aqui de Marielle Franco, que fez teatro na Favela da Maré, fez teatro do oprimido na Favela da Maré. Érica Malunguinho, que vem da cultura afro, da cultura periférica de São Paulo. Maria Marighella, atual presidenta da Funarte, que é uma atriz que vem então do ambiente das artes. Enfim, uma lista enorme de lideranças que de algum modo encontraram no ambiente da produção cultural também um espaço de afirmação. Acho que a gente tem evoluído muito, de forma muito estrutural, inclusive com a colaboração dessas mulheres. Aí eu trago mais uma, que é a Áurea Carolina, com quem eu trabalhei na Câmara dos Deputados, que vem da cultura hip hop e é autora do Marco Regulatório do Fomento à Cultura, que para mim é a maior política afirmativa no ambiente da institucionalidade da cultura que a gente vai precisar aprovar para conquistar, em termos de legislação, tudo isso que a gente veio experimentando de forma dispersa, né, como iniciativas de governo, de inclusão e de promoção de mecanismos que possam trazer para dentro do ambiente das políticas públicas essa diversidade de experiências que a gente já vivencia na vida real do país. Pontos do futuro.
né? Tem pontos de deslocamento no futuro que a placa tectônica já está movimentando e que essa coisa vai transbordar e é ingovernável, saca? Tem coisas que não vão voltar mais para trás, saca? E se o Estado não conseguir entender, a sociedade civil, saca, vai conseguir viabilizar e o Estado naturalmente vai ter que vir a reboque. O que nós estamos trabalhando é para que o Estado também se conecte com o espírito do tempo dessa geração e ele tenha a capacidade, saca, de olhar de forma mais contemporânea para o fenômeno do Brasil potência. Cultura é direito daquela pessoinha que está lá no começo da sua vida, na creche, que faz musicoterapia numa creche de favela, do menino que está fazendo poesia e que está entrando em contato com as letras de uma maneira mais elaborada, pensando o universo que o cerca, da tiazinha que está fazendo crochê na escola, dos meninos do grupo de futebol que fazem lá o cabelinho, como a gente diz no Rio, na régua. É direito da população brasileira e de todos exercer cultura, se fazer representar pela cultura e se identificar com a cultura. É isso que faz o Brasil, né?